Não esqueci. Então, hoje, dia 27 de julho de 2021, nós estaremos iniciando agora a aula de número 4. Um momentinho só, gente, rapidinho. Boa tarde, Daniel. Então, vamos lá. Então, hoje, dia 27 de julho de 2021, aula de automação 1, do curso técnico em eletrotécnica, Campo de Camaçari. Tá? O tema da nossa aula de hoje é motores de indução trifásico. E hoje, com fé em Deus, iremos finalizar os nossos conteúdos sobre motores elétricos de indução trifásico. Só para recordar um pouquinho, as aulas anteriores, nós vimos o princípio de funcionamento dos motores elétricos e suas partes que constrói, construtivas, né? Depois, na sequência, vimos os motores elétricos monofásicos, tudo isso ainda conteúdo daquele primeiro capítulo, né? No capítulo 1. Então, vimos todos aqueles tipos de motores monofásicos, o de polos sombreados, os motores do tipo fase dividida e suas variantes, né? Que seria os motores com capacitor de partida, capacitor permanente, capacitor permanente e capacitor de partida. Temos também o motor universal e o motor síncrono, né? Então, com esse conteúdo, nós fechamos o capítulo de número 1 do livro, tá? Hoje nós iremos iniciar e finalizar, com fé em Deus, o capítulo número 2, que trata sobre os motores elétricos trifásicos, tá? Tá no AVA, vocês têm até a semana que vem, a nossa primeira atividade sobre motores elétricos, tá? Essa atividade vale 3. E nós teremos, para esse primeiro ciclo, nós teremos essa atividade, pelo menos depende muito do nosso tempo, né? Nós teremos essa atividade sobre motores, depois sobre dispositivos de proteção e comando. Pode ser que esse dispositivo comando e proteção esteja junto com o diagrama de comando, que é quando a gente começa os nossos conteúdos, tá? Direcionado já à montagem e entendimento desses circuitos, tá bom? Aí depende muito depois eu avalio, ou se eu junto ou separo, para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre o motor de indução trifásico, e vou colocar em tela a apresentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o princípio de funcionamento do motor monofásico. Eu achei bem interessante, bem bacana. Não tinha visto, não. Eu estava procurando uma outra coisa e encontrei aquele vídeo e achei interessante. Resolvi compartilhar com vocês. Tá bom? Lembrando, né, que as nossas aulas já estão lá no nosso canal lá, então acompanhe, e aí todos os vídeos serão postados lá, estarão disponíveis. Ok? Estão vendo minha tela? Dá para ver. Estamos sim, professor. Pronto, agora eu já não consigo mais ver o chat. Quem puder acompanhar o chat, por gentileza, acompanhe, para que eu possa responder em tempo hábil as perguntas que surgirem no site, ou dúvidas, né? Lembrando que esperem só um pouquinho, uma pausa que eu der, aí vocês fazem a observação. Então, se vocês perceberem que eu mudei de assunto, né, que eu mudei para alguma coisa e precisa ser naquele momento essa dúvida, é só interromper, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso motor de indução trifásico. Peraí.
Está escrito errado isso, na verdade. Só está escrito errado. Seria motor de indução trifásico. Deixa eu tirar aqui antes que eu esqueça. Bom, motor de indução trifásico, aula do dia 27/7. Vamos lá. Então, motor de indução trifásico, normalmente você aplica ou você utiliza motores se escolhe, na verdade, né? Motores trifásicos a partir de 2 kW, né? Mais ou menos aí 3 CV. Agora, assim, você tem motores trifásicos de potência menor, tá bom? Mas normalmente se escolhe motores trifásicos a partir de 2 kW. Então, aplicados em acionamento de bomba, não muda nada do que a gente viu anteriormente, seja ele monofásico ou trifásico, ou qualquer uma dessas aplicações, é possível utilizar esses motores, tá? Então, aplicado em acionamento de bombas, deslocamento de fluidos, exaustores, ventiladores, compressores, guindaste, ponte rolante. Então, os motores de indução trifásico, eles são de fácil partida. Basta você conectar ele diretamente da rede. Lembra lá que os motores monofásicos era necessário um circuito auxiliar de partida? Pois bem, no motores trifásicos, por apresentar aquele campo girante que a gente viu lá no princípio de funcionamento dos motores de indução, na nossa animação, é possível perceber que o campo magnético do estator é um campo girante. Portanto, o resumo disso é que a partida no motor trifásico é mais fácil, sendo que o motor monofásico, você simula uma segunda partida com um circuito auxiliar de partida, considerando que essa partida, por exigir um circuito auxiliar, ela seria mais difícil, né? Por conta das forças magnéticas envolvidas do campo girante, esse ruído, o motor gera um ruído bem quase que nenhum. Se a gente estivesse lá no nosso laboratório de automação, a gente parte o motor, a gente monta a nossa chave de partida, a gente parte o motor elétrico, a gente precisa colocar uma marca, né, na polia que tem no eixo do motor para verificar o seu funcionamento, né, para verificar que ele está funcionando. Alguns de vocês colocam a pé, aí termina desgastando a sola do sapato, né, a sola do tênis. Então, ele é um motor que praticamente o ruído é bem baixinho, tá? Ele tem menor ruído, ele faz menos barulho quando comparado ao motor monofásico. Então, mais barato para potências acima de 2 kW. Ou seja, por que é justificado a partir de 2 kW? Porque ele tem um preço melhor quando comparado a motores da mesma potência monofásica, tá? Então aí, ó, lembra que a gente falou da aula passada sobre carcaça lisa? É um motor trifásico aqui com carcaça lisa, tá? Ele é um motor totalmente fechado e ele apresenta outras formas, outras fontes de refrigeração. Ele pode estar em um ambiente controlado e que essa carcaça lisa é suficiente para dissipar a energia dos efeitos chaves. Aqui, ó, nós temos um outro motor trifásico, esse motor é bastante grande, bem potente. Então, vocês podem ver aqui ó, umas alças de carregamento, né, para movimentação desse equipamento. E por cima aqui, ó, você tem um circuito. O motor, ele é daqui para baixo. Toda a parte do estator, rotor, é daqui para baixo. Aqui faz parte do circuito de refrigeração desse motor. Então, provavelmente aqui tem várias colmeias. Esse aqui tem um ventilador aqui, ó, acoplado ao eixo, que faz uma ventilação forçada. Esse é um equipamento bastante potente e que precisa de uma refrigeração, né, também bem potente. Esse aqui é um motor bastante grande, não saberia dizer, né, quanto CV ele tem, mas é um motor que deve ter um tamanho aí praticamente o tamanho de um carro popular, né, um carro pequenininho ali, um Kwid, talvez
um motor bastante grande. Esse aqui é um motor também trifásico, com carcaça aletada. Esse aqui também é um outro motor trifásico, com carcaça aletada, enfim. Então, normalmente, né, os motores trifásicos, eles aparentam, eu diversifiquei um pouco as formas da carcaça para vocês possam entender que não é apenas esse modelo de carcaça que vocês vão encontrar para motores trifásicos, tá? Essa aqui é uma outra marca de motor, acho que é Volges, não sei o nome. Volges, eu acho, não sei. Mas aqui no Brasil é muito comum você encontrar os motores Siemens e principalmente aqui, ó, por ser uma marca brasileira, né? Totalmente brasileira, esse VEG aqui, tá? Um motor que corresponde a que participa, né, de uma grande parcela do mercado, não só brasileiro, mas também no mercado mundial. Uma fábrica lá na região sul do país, em algumas cidades, e hoje está investindo bastante também em automação. Tá? Os motores de indução trifásico do tipo galo de esquilo, a sua principal desvantagem é o torque de partida reduzido em relação à corrente de partida. Então, lembrando lá da nossa placa de característica do motor, tem um fator que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é o fator IP e N, né? Que seria a corrente de partida dividido pela corrente nominal. Isso é um fator de multiplicação da corrente de partida. Então, quando se considera que o rotor do tipo gala de esquilo ele tem um torque de partida reduzido, em relação a esta corrente de partida, tá? Mas o torque, ele tem um torque, motor de indução trifásico do tipo gala tem um torque suficiente para, no momento da partida, para partir a maioria das máquinas, 90%, 95% das máquinas disponíveis, né, na indústria, né, necessitam de motores para o seu acionamento. Então, em potências elevadas, motor com rotor galo de esquilos, em potências elevadas, utiliza-se o rotor bobinado, não pela falta da capacidade do motor do tipo gala em mover essa carga, mas com o intuito de diminuir essa corrente de partida e poder controlar essa corrente de partida de modo a se obter características de torque de acionamento, né, torque de partida, com melhores rendimentos. Isso aí varia muito, tá? Tem uma afirmação que no livro tem, mas cada caso é um caso, precisa ser analisado, tá? Então, hoje, com a eletrônica de potência, inversor de frequência, muitos dos acionamentos que se utilizavam rotor bobinado, por conta da corrente de partida ser elevada, o inversor de frequência veio para melhorar essas características de partida de um motor do tipo gaiola de esquilo. Então, um fator que tem lá na nossa placa de característica, que a gente estudou na aula, não sei se foi a aula passada, mas na aula anterior, é o rendimento, né? Então, o rendimento, ele é uma unidade, uma grandeza expressa em porcentagem, né? Então, é a relação, o rendimento é a relação entre a potência de saída e a potência útil. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês enxergarem bem. Eu até falei errado. Então, o rendimento é a relação entre a potência ativa, né? É a relação da potência ativa fornecida pelo motor e a potência ativa solicitada pelo motor à rede, ou seja, a relação da potência que sai e a relação entre a potência que sai com a potência que entra no seu motor elétrico, né? Então, à medida que é aplicada, aí vem uma relação importante para se entender a questão do rendimento do motor, né?
que à medida que é aplicada a carga ao motor, o rendimento aumenta e pode chegar a 96% para máquinas de elevadas potências. Então é o seguinte, vamos ver o gráfico aqui que fica mais fácil de entender aquela afirmação. Então, esse gráfico, ele apresenta o rendimento relacionando a potência nominal do motor. Aquela afirmação diz o seguinte, quanto maior a potência nominal do motor, maior será o seu rendimento. Então, o motor jamais terá o rendimento de 100%, porque para a transformação de energia elétrica em energia mecânica, é necessário que esses condutores, que esses circuitos tenham resistência elétrica, né? Então, um grande problema da resistência elétrica é o aparecimento do efeito Joule. Então, qualquer transformação elétrica e qualquer forma de energia seria impossível caso não existisse a resistência elétrica. Portanto, nós nunca teremos rendimento, pelo menos dentro dos entendimentos das ciências atuais, nunca teremos um rendimento 100%, porque sempre haverá perdas devido ao efeito Joule. Mas ele considera, é possível afirmar o seguinte: quanto maior a potência nominal desses motores elétricos, maior será o seu rendimento. Lógico que existem máquinas que possuem um rendimento melhorado devido às suas formas construtivas e, consequentemente, um equipamento com maior rendimento são equipamentos que têm um preço também maior quando comparado a outros motores elétricos, né? Então, aqui a tabela, na verdade, só mostra, né, de maneira resumida, alguns dados, ou organiza, né, o gráfico anterior com alguns dados, e ainda com a mesma afirmação. Essa tabela apresenta o rendimento do motor para diversas potências. Por exemplo, o motor de um CV, repare que a rotação máxima no eixo dele é mais ou menos 1705, né? Então, o seu rendimento para esse motor de um CV seria em torno de 69%. O seu fator de potência, 0,66. Para um motor de 500 CV, nós teríamos um motor com a velocidade mais próxima daquela nossa velocidade síncrona, que seria 1.800 RPM. O seu rendimento está em torno aqui de 95%, e o seu fator de potência está em 0,91. Então, vocês podem observar que o fator de potência também cresce com o aumento da potência nominal desses equipamentos. A velocidade também do eixo, ela também cresce à medida que essa potência nominal aumenta, e o seu rendimento também na mesma proporção. Isso se deve às perdas elétricas nos motores elétricos de maior potência, por ter condutores com bitolas mais avantajadas. Isso reduzem as perdas, e alguns outros parâmetros também reduzem as perdas elétricas no motor elétrico. Por isso que os motores com maior potência apresentam rendimentos maiores também, tá? Carcaça é maior, dissipa melhor esse calor gerado, tem vários fatores que interferem, tem mais ferro, tem mais cobre. Com isso, o motor termina tendo uma refrigeração mais eficiente também, quando comparado a motores menores, tá bom? Além das perdas elétricas, tem as que também podem ser melhoradas pela melhoria da refrigeração desses motores também, tá? Então, tem um outro parâmetro importante para definir o rendimento do motor elétrico, que é o rendimento em função da potência no eixo do motor. Então, vou fazer a seguinte analogia.
Um carro parado, eu gostaria que vocês me respondessem, um carro parado com motor ligado tem um rendimento maior ou menor quando comparado a este motor em movimento? Acho que ele tem um rendimento menor, né? Amanhã tem que levar a sério, né? Perfeito. Por quê? Porque qual é o objetivo do motor do carro estar ligado? É o motor deslocar o carro. À medida que o motor não desloca o carro, ele está ligado, gastando combustível, né? E não está realizando trabalho algum, só está funcionando e consumindo combustível. Então, por menos que você desloque o carro, mas desloque esse carro, o rendimento vai ser muito maior do que esse carro parado com o motor ligado, ok? O motor elétrico também é a mesma coisa. Então, se o motor elétrico ele está ligado e funcionando a vazio, ou seja, aquele motor elétrico está ligado e ele não está movendo uma carga, não está deslocando um fluido, não está comprimindo um gás, a escada rolante, por exemplo, né? Não, a escada rolante não é um bom exemplo, não. Mas o motor está ligado e ele não está movimentando nenhuma carga, o rendimento desse motor vai ser o mínimo possível, tá? Então, a medida, então esse gráfico que apresenta o rendimento versus a potência nominal, o rendimento, né, que é a relação potência que entra com potência que sai, potência que sai pela potência que entra, ele vai variar de acordo com a potência exigida no eixo do motor. Quanto mais potência exigida no eixo do motor até o seu limite, lógico, que seria o limite da potência nominal, esse rendimento ele tende a ser o rendimento lá expressa na placa de característica do motor elétrico. Então, se você liga um motor e solicita dele 50% da sua potência nominal, o rendimento desse motor não é aquele rendimento que está expresso na placa de característica do motor. Vai ser algo em torno de alguma coisa que esteja próxima a isso, né? Se você exige da potência nominal zero desse motor, né, você está exigindo nada do seu eixo, seu rendimento é zero, porque você não está utilizando aquela energia elétrica para nenhum propósito, tá bom? Ou seja, qual é o rendimento, ou quando, né, não seria nem qual, mas seria quando o rendimento do motor será aquele expresso na sua placa de característica, quando do motor for solicitado a sua potência nominal. Matematicamente, vocês verão isso, e não só matematicamente, mas como fisicamente, vocês verão isso, eu acredito, lá na disciplina de máquinas elétricas 2. Ok? O que é importante vocês imaginarem? Por que essa informação é importante? Então, se você pega, você está lá, o motor de um CV está acionando uma carga, e ele é o ideal para o acionamento daquela carga de um CV. Aí você, queimou o motor. Vou fazer o seguinte, vou comprar um motor, quer dizer, eu tenho um motor guardado lá de 1,5 CV. Então, vou colocar esse motor de 1,5 CV, que tem 50% a mais, né, de potência, e vou colocar para aquele acionamento. Isso significa que aquele motor nunca estará funcionando no seu rendimento, significa que aquele motor vai consumir mais energia do que o motor apropriado para aquele acionamento. Por isso que o rendimento em função da potência no eixo é importante. Não só para não se utilizar um motor de uma potência a maior do que o acionamento exige, como também não se utilizar uma potência a menor do que o acionamento exige. Ok? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Então, resumindo, a potência, o rendimento, será o rendimento, o rendimento expresso
na placa de característica quando do motor for exigido a sua potência nominal. Fora isso, ela vai oscilar, né, para um rendimento abaixo do que o rendimento expresso na placa de característica do motor. Tem outros fatores que eu vou mostrar um pouquinho mais a seguir, que essa análise do rendimento em função da potência no eixo é importante, essa informação, para que se entenda alguns outros parâmetros que estão lá na placa de característica. Tá? Então, um outro parâmetro que a gente não pôde identificar naquela placa de característica que nós analisamos 2 aulas atrás, eu acho, foram 2 aulas atrás, é o escorregamento. Tá? Então, o escorregamento. Então, imagine lá, lembra a nossa velocidade síncrona? Pronto. A nossa velocidade síncrona é a velocidade do campo girante. A gente viu isso na aula passada, e vimos que o motor síncrono ele gira seu eixo na velocidade síncrona, ou na velocidade do campo girante. Mas os motores de indução do tipo gaiola, eles não giram, o seu eixo, o seu rotor, não giram na velocidade síncrona. Então, a diferença entre a velocidade síncrona do motor e a velocidade do rotor é o chamado escorregamento. Né? O escorregamento é um parâmetro muito importante no funcionamento do motor elétrico, porque ele garante as características de funcionamento elétrica do motor. Característica de potência, característica de torque, característica de eficiência. Então, o escorregamento é um parâmetro, é um efeito, é uma consequência necessária para que o motor disponibilize no seu eixo a potência nominal. Né? Então, se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, que é a do estator, que é a do campo magnético, o enrolamento do rotor cortam as linhas de força magnética do campo, gerando correntes induzidas. Então, se o rotor girar na mesma velocidade síncrona, essas linhas de campo elas se alinham e não induz corrente no gaiola de esquiva. Né? E lembrando que a nossa análise é de motor de indução trifásico do tipo gaiola de esquiva. Tá? Por quê, professor? Porque 99%, 95% dos acionamentos elétricos, né, de indústria, e em casa também, em residência, é acionado por motores de indução com rotor do tipo gaiola de esquiva. Então, mesmo assim, por que aí, nessa afirmação, quando você liga um motor sem carga, ou seja, quando você liga um motor e nele não é solicitado potência, ele praticamente gira a velocidade síncrona. Praticamente porque ele precisa ter esse escorregamento para se manter funcionando. Tá? Então, o motor funcionando sem carga, gira praticamente a velocidade síncrona. Se a gente tivesse oportunidade, quando a gente tem a oportunidade, que às vezes, por conta dos eventos escolares, né, alguns eventos de GIFBA, Semana da Consciência Negra, surgem vários eventos que, se cair na nossa aula, a gente não consegue fazer, que é acionar o motor com inversor de frequência e verificar todas essas afirmações. Essa afirmação de que o motor gira praticamente na velocidade síncrona, quando ele está sem carga, quando ele é acionado sem carga, é possível se ver no inversor de frequência. Tá? Nós vimos na tabela anterior uma afirmação também, que quanto maior a potência do motor, menor o escorregamento. Ó. Então, aqui, ó. Então, considerando que a velocidade do campo ou do estator é 1.800 RPM, um motor de 1 CV teria uma velocidade no seu eixo de 1.705 RPM. Já um motor de 500 CV
teria uma velocidade de 1.785 RPM. Diga. Rapaz, o que quer dizer CV mesmo com a cabeça crescendo? Você vê cavalo vapor. Ah, tá. E no Potência. caso, uma unidade de medida, né? Unidade de medida de Potência. potência. Ah, 0,7, 700 watts, mais ou menos. Tá? Pronto. Então, o escorregamento, ele é menor quando para motores de potência maior. Tá? Então, ó, quanto maior a potência do motor, menor o escorregamento. E o escorregamento, também dado em rotações por minuto, vai ser igual à velocidade do estator, que seria a velocidade síncrona, menos a velocidade do rotor. Ou, caso em porcento, é a velocidade do estator, ou a velocidade do campo girante, né, ou a velocidade síncrona, menos a velocidade do eixo, dividido pela velocidade síncrona. Vamos pegar um exemplo aqui de um motor. Ou não peguei, não. Depois a gente vê. Deixa eu ver aqui se eu tenho como pegar um exemplo. Ver se tem uma placa de característica aqui, né? Vou pegar essa placa de característica aqui para a gente ver um exemplo. Ver se consegue. Pronto. Esse motor aqui, ó. Este motor aqui, ele é um motor cuja velocidade no seu eixo é de 1.730 RPM. Então, nós vimos que escorregamento S é igual ao quê? A velocidade. Deixa eu ver aqui. Como é que está representado lá a velocidade síncrona, né? É porque N é para vocês não confundirem o N com rendimento, tá? N, mas não é N como rendimento. O N do rendimento é a letra grega, tá? Então, esse aqui é N mesmo. Deixa eu apagar aqui. Eu descobri isso agora de tarde. Pronto, apaguei. Então, o rendimento, desculpe, o escorregamento S vai ser a nossa velocidade síncrona menos a nossa velocidade nominal. Esqueci isso aqui, deixa eu ver se eu apago aqui. Para vocês não confundiram N com rendimento. Poxa, cadê subiu? Ah. Menos a velocidade do eixo. Então, qual a nossa velocidade síncrona para este motor? Seria de 1.800 RPM. Qual é a nossa velocidade do eixo? 1.730 RPM. Então, nós temos um escorregamento aí, ó, S de 70 RPM, tá? Então, assim, na verdade, por que é importante vocês saberem sobre o escorregamento? Na prática, para nós, o que nós iremos fazer, esse escorregamento não é importante, tá? Mas vocês vão perceber que o escorregamento é maior para máquinas com torque disponível no eixo do motor maior, para máquinas que vão mover cargas
com a grande inércia, tá bom? Então, é importante verificar esse tipo de, esse parâmetro, por conta desses relacionamentos com máquinas específicas, que estará associado também a outros elementos, a outras informações da placa de característica, como cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê ela? Categoria de emprego, tá? Então, categoria de emprego é um dos parâmetros do motor elétrico que também está associado ao escorregamento ou à velocidade do eixo, tá bom? É só para vocês saberem que escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor, bom? E que existe essa diferença. Então, quando vocês forem estudar máquinas elétricas lá, vocês vão se lembrar disso aqui e o professor vai mostrar para vocês por que quanto maior o escorregamento, mais potência disponível no eixo do motor ele terá, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso escorregamento, já fizemos o exemplo, né? Então, vamos lá. Um outro parâmetro importante do motor seria, na verdade, assim, vamos ver quais são os tipos de carga que existem, né? Então, as máquinas vão exigir do seu motor elétrico um conjugado chamado conjugado resistente, ou conjugado resistente de carga, né? Então, para mover um determinado equipamento, o motor elétrico vai ter que ter um comportamento de acionamento que atenda às necessidades de carga da máquina acionada. Então, por exemplo, o conjugado considerado constante, normalmente são o quê? Gruas, guincho, guindastas, transportadoras de correia, ou seja, máquinas para mover cargas. Então, o conjugado necessário para mover a carga é sempre constante, né? Uma vez que o peso não muda conforme ele se movimenta, tá bom? Então, em transporte de carga, essa potência exigida para o motor elétrico é sempre constante. Para ventiladores, misturadores, centrífuga, exaustores, existe um aumento de conjugado, ou seja, a máquina vai aumentar a necessidade de carga, solicitar mais carga do motor elétrico, conforme a rotação do seu eixo, ela aumenta. E essa variação é proporcional ao quadrado, né? Então, imagine um ventilador. Quando você liga ele não está movendo nenhum ar, né? Nenhuma massa de ar. Conforme a velocidade do eixo aumenta, ele vai deslocar cada vez mais aquela massa de ar. Então, assim, ele vai exigir cada vez mais, conforme aumenta a velocidade do eixo, ele vai exigir cada vez mais do motor. Uma outra análise também seria a variação linear e proporcional. Então, conforme aumenta essa potência, na verdade, conforme a rotação do motor ela aumenta, vai se exigir de maneira linear, né, solicitada a carga de maneira linear, a potência no eixo do motor. E, por último, conforme o conjugado, ou seja, a potência disponível no eixo do motor, ela vai reduzindo conforme o motor aumenta de velocidade. Então, essas máquinas são as fresadoras, que são máquinas de fabricação mecânica, né? De preparação de peças mecânicas. Não só as fresadoras, as mandrilhadoras, algumas máquinas operatrizes de potência constante, né? Não sei se aqui tem os moinhos de rolo, que é moinho para moer mesmo, moer algumas matérias-primas, algumas substâncias, algumas coisas. Bomba de pistão, que são bombas alternativas. Planas e serras para madeira. Tem um Professor, Oi.
Esse último gráfico ali no canto inferior direito seria mais ou menos similar ao do motor a combustão? Ele me pegou. Tá, E não. tipo, Não, 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 não. não? Não, não dá para fazer essa relação, não. Hum. Eu perguntei só Eu, porque eu acho que você está relacionando a marcha também. Mas aí você justamente, não dá para fazer uma relação direta, não. Tá bom? entendi. E no caso do motor, ele tem uma marcha ali, uma caixa de marcha que realmente ele faz um pouco dessa variação. Tá bom? As relações de marcha têm essa intenção. Ok? Mas nesse caso aí, não. É porque, por exemplo, você tá pegando uma peça crua, né? Aquela questão da velocidade também de algumas máquinas, aquele motor universal. Então, são motores com baixa rotação e potência alta disponível no seu eixo. Conforme essa rotação aumenta, esse motor vai ter um baixo conjugado, ou seja, a potência vai diminuindo, a potência disponível no seu eixo. Então, essas máquinas fresadoras são máquinas para corte de peças metálicas, elas precisam ter um conjugado ou uma potência disponível no momento da partida muito grande, né? Para que ela possa desgastar, para que ela possa cortar aquela peça metálica. Né? Muito diferente dos outros acionamentos. Então, esse conjugado, essa potência que é solicitada do eixo do motor elétrico, que corresponde aos guindastes, às máquinas centrífugas, bombas, moinhos, máquinas de fabricação mecânica, ela tem o resumo de tudo isso são as categorias de emprego desses motores elétricos. Então, a categoria de emprego é um parâmetro da placa de característica do motor que a gente não pôde identificar naquele primeiro momento que a gente teve o primeiro contato com a placa de característica do motor. Mas antes disso, vamos falar um ponto aqui, ó, uma coisa importante e interessante, que é a categoria que a gente entra não só com a teoria anterior, mas com essa próxima afirmação, que é a afirmação do ponto de operação, que ela está relacionada ao próximo parâmetro, que seria a categoria do conjugado. Então, o ponto de operação do motor ocorre onde a curva do conjugado motor, ou seja, conjugado motor é a potência que o motor disponibiliza em seu eixo. Então, essa potência do motor, né, disponível no eixo do motor, ela aumenta conforme, né, conforme o eixo do motor aumenta também. Então, a potência aumenta, porque mais linhas de fluxo cortam aqueles condutores induzidos, né? Esse conjugado aumenta conforme a rotação do motor aumenta. Pronto. Considerando que esse motor elétrico está acionando uma carga, então o que é que acontece? Aqui é o conjugado resistente da máquina, seja ele compressor, seja ele um guindaste, seja ele qualquer máquina operatriz. Esse conjugado resistente, conforme a rotação ela aumenta, dependendo da carga, esse conjugado também vai aumentar. E o ponto de operação é onde o conjugado resistente ou o conjugado motor encontra o conjugado resistente. Tá? É neste ponto de operação que nós teremos aqueles parâmetros da placa de característica do motor válidos. Velocidade do eixo, potência nominal, corrente nominal, que mais? Frequência, né, do eixo. Então, aqueles parâmetros de placa de característica do motor são considerados aqueles parâmetros o motor no seu ponto de operação. Então, se o motor não está no seu ponto de operação, como a gente viu lá da questão do rendimento, se o motor é solicitado uma carga, né, menor do que ele pode oferecer ou
a potência disponível menor do que a potência disponível no seu eixo, o rendimento, o fator de potência vai estar tudo a menor, né? Então, para garantir aqueles parâmetros da placa de característica, o motor precisa estar no seu ponto de operação, que é onde o conjugado resistente encontra a curva do conjugado resistente encontra a curva do conjugado motor. Este é o nosso ponto de operação. Então, de acordo com a norma NBR 17094, existem outras categorias, tá? Mas eu faço recorte normalmente de 3 categorias. Porque são as maiorias dos motores que vocês verão aí no mercado. Seria a categoria H, a categoria N, a categoria H e a categoria D. Então, esses motores, vamos lá. Os motores de categoria N, repare aqui, ó, eles vão ter um conjugado de partida moderado, ele considera aqui conjugado de partida normal, corrente de partida normal, baixo escorregamento. Constitui a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas, a maioria das máquinas operativas, ou seja, as mais utilizadas, tá bom? Já os motores de categoria H, conjugado de partida alto, ó, aqui em torno de 150, aqui 250, mais ou menos, corrente de partida normal, baixo escorregamento. Esse corrente de partida normal é aquele pico de corrente, tá, gente? Que a gente vê lá na placa, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que é o fator IP e N, né? Então, essa corrente de partida é alta. Ele fala normal, mas normal porque é alto, não que seja bom, né? Essa corrente de partida. Estão usados para cargas que exigem maior conjugado de partida, lógico, né? E essas máquinas possuem características diferentes de construção. Sua construção ela custa mais, portanto, você vai utilizar motores de categoria H quando for necessária a utilização de motores de categoria H, né? Usado para cargas que exigem maior conjugado de partida, como peneiras, transportadores, carregadores, carga de alta inércia, né? Então, cargas que precisam de muita potência inicial para ser movida, se utiliza motores do categoria H. Categoria D, conjugado de partida bastante alto, né? Corrente de partida normal, ou seja, vai ser aquela mesma expressa na placa de característica do motor. Alto escorregamento. Então, lembra que eu falei para vocês que motores que têm alto torque na partida, ele tem um escorregamento alto. Então, são motores com escorregamento com mais de 5%. Então, são usados em prensas excêntricas e máquinas semelhantes, onde a carga apresenta picos periódicos. Usados também em elevadores, carga que necessitam de conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Então, o que vai diferenciar esses motores e suas categorias, né? É o formato da barra de esquilo. O motor de categoria N tem as barras da gaiola são barras arredondadas, né? No caso de categoria H, são duplas e arredondadas de diferentes tamanhos, que garantem funcionamento em 2 momentos. Um melhora o torque de partida e o outro melhora o torque em plena carga, né? Os motores de categoria D, ele tem uma barra chata e retangular. Então, o que diferenciam essas máquinas são, considerando o rotor, são as formas do rotor. Lógico que vai haver uma diferença entre o circuito magnético do estator, né? O ângulo entre as bobinas, o número de bobinas, enfim.
Existem outros parâmetros também. Mas como a gente está trabalhando com motor de gaiola de indução e mostrar para vocês uma referência simples e básica no que diferencia esses motores, eu apresentei para vocês aí a geometria das barras do rotor do tipo gaiola. Ok? Um outro parâmetro importante do motor elétrico é o tempo com rotor bloqueado. Então, define-se como o tempo máximo admissível pelo motor sob corrente de rotor bloqueado, corrente de partida. Rotor bloqueado é rotor bloqueado mesmo, é o rotor que você liga o motor elétrico e ele não gira. O rotor está travado. Então, um motor com rotor travado, ele funciona da mesma forma que um transformador, só que um transformador com o secundário em curto-circuito. Isso significa que as correntes que serão induzidas no secundário desse transformador, que no caso seria o motor, essas correntes induzidas vão se elevar ao ponto de aquecer esse motor bastante, ao ponto de queimar esse motor elétrico. Tá? Então, o motor ele é fabricado para suportar um tempo máximo sobre essa condição, que seria a condição do rotor parado, ou rotor bloqueado, que essa corrente se resume à corrente de partida. Tá? Na prática, adota-se esse tempo como tempo de partida do motor. Como a corrente de motores de elevadíssimas potências é muito alta, esses motores, na verdade, qualquer motor trifásico, você deve respeitar o número máximo de partidas, por conta da corrente de partida ser muito elevada. Então, por isso que adota-se que esse tempo de rotor bloqueado é o tempo de partida do motor, que é o tempo necessário para o motor sair da sua velocidade zero do eixo até a sua velocidade nominal. Tá? Professor, que tempo é esse? Depende da máquina. Ele pode variar em alguns centésimos de segundo até 30 segundos. Ok? Então, esse tempo de rotor bloqueado ele pode variar de alguns centésimos de segundo até 30 segundos. Depende da máquina, depende do motor, depende do acionamento. Então, um outro parâmetro importante para o tempo de rotor, com rotor bloqueado, a gente não tem na placa de característica do motor, tá bom? Categoria tem, que seria essa categoria do conjugado, N, H e D. O conjugado resistente não, aqui foi só um recorte sobre o comportamento do conjugado resistente de algumas máquinas, né, para poder deixar claro o que seria essa categoria do conjugado. O escorregamento não é um parâmetro de placa de característica, mas pode ser calculado diminuindo, subtraindo a velocidade 5 da velocidade do eixo do motor. O rendimento, sim, é um parâmetro de placa de característica do motor, e outros também aqui descritos, como rotação, fator de potência. Né? Beleza. Então, classe de isolamento. Vamos ver aqui, todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, dissipa energia na forma de calor, ou surge o efeito Joule. Então, essa potência em forma de calor é dada por R vezes I ao quadrado. Isso aí vocês conhecem lá de eletrônica. Né? Então, outra coisa importante, para outros efeitos elétricos que podem causar esse surgimento do efeito Joule são as correntes parasitas ou de Foucault. Então, essas correntes parasitas acontecem na bobina do estator, na bobina do rotor, nas barras, quando o rotor for ligado a 10 kg, e também no núcleo
das chapas de aço, que são os núcleos ou do estator ou do rotor. Então, esses efeitos Joule, o surgimento dessa elevação de temperatura pelo efeito Joule, e também pela esterese, então a esterese seria o retardo na corrente de magnetização, também causa esse efeito Joule, esse aumento da temperatura. Então, a esterese refere-se à energia gasta para compensar a imantação que todo material adquire quando exposto a um campo magnético. O fluxo gerado na bobina do estator deveria chegar todo no rotor, mas não chega, né? Isso se resume também a perdas e efeitos Joule. Então, todo esse calor gerado por esses efeitos magnéticos, que são inerentes do funcionamento da máquina, vocês vão ver isso com detalhe lá em máquinas elétricas 2. Eles serão dissipados pela carcaça. Isso aqui é um recorte da carcaça. Aqui são as aletas da carcaça, né? Aqui é a parte maciça em ferro fundido da carcaça. Aqui nós temos as chapas do estator, né? Feito daquele material laminado, colado, isolado entre si. Temos aquele isolamento pelo aquele silicone, né? Aquela folha de silicone para proteger os condutores. E temos o enrolamento propriamente dito, feito por bobina, que é a bobina, né? Feito de cobre. Então, esse calor gerado aqui nos enrolamentos do motor precisa ser dissipado até sua carcaça, né? E essa dissipação de calor do enrolamento até a carcaça precisa ser de maneira eficiente. Quanto melhor a eficiência dessa dissipação dessa temperatura, menos perdas elétricas esse motor terá. Okay? Lembra lá da curva da resistência com o aumento da temperatura de condutores? Isso vai estar válido também para as bobinas do enrolamento do motor. Então, quando a temperatura... Então, o que acontece? Lembra lá, vocês fizeram, né? O protótipozinho do motor. Vocês perceberam que o condutor, o cobre, ele é isolado, ele é revestido, né, por um verniz ou uma resina. Então, quando essa temperatura ultrapassar os limites, né, estabelecidos na placa de característica ou de acordo com as características de construção da máquina, o verniz ou aquele isolamento do condutor, ele pode deteriorar, ele pode degradar. O isolante ele tem vida útil desde que o motor trabalhe sempre dentro dos seus parâmetros impostos ali pela placa de característica do motor. Ok? Então, ele vai ter uma vida útil considerável, bastante longa, desde que aqueles parâmetros sejam atendidos, né? De potência, de solicitação de potência, temperatura ambiente, altitude, né? E aplicação daquele motor. Então, existe uma teoria que diz que a cada 10 graus de elevação de temperatura nesse motor, diminui pela metade a sua vida útil, devido à degradação desse material isolante entre os condutores de uma espira. Então, existem algumas classes de isolação, A, E, B, F, H. Não me pergunte por que de A passa para E, depois para F, para B, depois FH. Eu não sei. Eu acho que um aluno uma vez me disse, mas eu não sei se ele chutou, porque eu não achei coerência no que ele disse. Eu nem guardei essa informação. Tá? Então, considerando temperaturas do ambiente máximas de 40 graus, então, a maioria dos motores que vocês vão ver, quando vocês olharem para a placa de característica, vai ter lá, temperatura ambiente, normalmente vai ter 40 graus. É a maioria dos motores encontrados no mercado, tá? Então, aplicações acima de 40 graus são considerados motores especiais. Então, essas classes, elas variam, não vou dizer varia, porque não há sequência aqui, né? Pode ser A, E, B, F, H.
Então, essa classe de isolação é a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura lá dentro do enrolamento do motor, tá? Se essa diferença for em torno de 105 graus, você utiliza um motor... Deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Você utiliza um motor do tipo classe A. O classe E, você vai pegar a diferença da temperatura lá interna do enrolamento, diminuir pela temperatura ambiente. Se você chegar a um valor de 120 graus, seria um motor de classe E, e assim sucessivamente. Ou seja, essa temperatura corresponde à diferença entre a temperatura do enrolamento do motor e a temperatura ambiente, ok? Para que a troca térmica na carcaça ocorra de maneira eficiente, ok? Então, o que é que muda esses motores? A eficiência, a qualidade de isolamento entre os condutores da espira, tá bom? Não só de isolamento, mas também de dissipação desse calor. Então, vamos lá ver a ventilação. A gente até viu a ventilação em aulas anteriores, né? Então, é a troca de calor entre o interior do motor e o meio externo. Então, o motor aberto, ó, você tem aqui ó, os enrolamentos do estator, temos aqui o eixo. Então, qualquer troca térmica ocorre do ar diretamente com as partes que estão aquecidas. Aqui é um capacitor, que é o capacitor, que aqui não dá para saber se é de partida ou permanente, aí tem que ver o valor da capacitância, né, para saber se ele é permanente, ou a existência ou não daquele dispositivo, que seriam os anéis ou os comutadores. E aqui para a ventilação de um motor fechado, que a gente já viu na aula anterior como isso acontecia, né? Então, a troca térmica do ar acontece de forma direta para os motores aberto ou semiaberto. Então, normalmente, esses motores que são com a classe de isolamento, com seu índice ou grau de proteção, normalmente ele é índice ou grau de proteção, é o IP21, que é um motor aberto. Então, esses motores normalmente são fabricados até 3 CVs. Então, reparem aqui, ó, na tampa frontal, você tem aqui uma grade, né? Você tem aqui buracos, orifícios abertos para o ar passar diretamente por dentro dos enrolamentos internos e do rotor do tipo gaiola, para que essa troca térmica ocorra diretamente entre o ar e as partes vivas, né? Já no motor fechado, a troca térmica ocorre na carcaça. A gente já viu isso, já discutiu isso bastante, principalmente com aquela outra, a primeira animação que foi apresentada para vocês, ok? Portanto, algumas associações são importantes, né? O motor do tipo aletado ou do tipo fechado, é importante que o motor esteja limpo, né? Poeira não pode ter poeira depositada na sua carcaça, ele não pode ter uma camada grossa de tinta, que você encontra muito aí na indústria, motores muito antigos, né, que o motor tem uma vida útil desde que seja feita a manutenção e a operação ocorra dentro dos seus parâmetros, ele pode funcionar em 20, 30 anos, depende muito, né? Então, você vai encontrar alguns motores com uma camada bem grossa de tinta, de várias repinturas. Então, quanto maior essa camada, mais esse motor vai aquecer e pode gerar um problema para esse motor elétrico, tá? Então, alguma pergunta, alguma coisa aí no chat? Às vezes, não sei se vocês estão aí. Estou aqui, Bruno. Pronto, mas tudo ok, né? Beleza. Uma coisa, Direto. eu acho que aquelas classificações lá é um palpite, né? Não pesquisei nada, não. Mas talvez seja porque deve ser que foi em inglês, tá ligado? Tipo, as medições, assim, com os nomes, né? Aí, por isso que deve estar nessa ordem, né? Uma ideia, um palpite que eu tenho.
Eu nem lembro o que é que o aluno me falou. Eu nem lembro. Geralmente essas siglas são assim, né? Mas eu não lembro, eu não chutaria nada aí. Né? Eu não acreditei muito no que ele disse. Como eu depois não encontrei em lugar algum, eu nunca tive curiosidade de pesquisar, não. Tá? Eu não saberia informar, não. Então, vamos aqui. Ó. Rotação nominal, vocês viram que é a rotação disponível no eixo do motor. Aí vem uma coisa importante, um parâmetro bem importante, é o regime de serviço, que foi um parâmetro que nós não podíamos identificar naquele momento. Então, o regime de serviço é a regularidade de carga a que o motor é substituído. Imagine aí um motor que você precisa ligar e desligar várias vezes. Imagine um motor elétrico de carro. Motor elétrico de carro é um motor de indução, trifásico. Alguns podem, assim, exceto o Tesla, os outros, até onde eu sei, são motores de indução trifásico do tipo gala de esquina. O Tesla tem um motor bem específico, mas ele não muda muito a questão do aspecto, não é o aspecto construtivo que muda da gala de esquina, mas ele tem um comportamento dinâmico diferente por conta do formato do rotor. Mas eu diria assim, para vocês entenderem um pouco, ele se assemelha. Né? Inclusive, até eu acho que coloquei lá para vocês o vídeo para vocês verem. Então, o que seria a regularidade de carga? Então, um motor de carro, por exemplo, elétrico, você está no trânsito, ele vai estar toda hora partindo, né? Saindo da inércia. Todo aquele momento, apesar do motor de carro ter um inversor de frequência que minimiza essas correntes de partida. Vamos supor que não tivesse, né? Fosse como a maneira mais simples de partir um motor elétrico, que é a plena carga. Quando você parte o motor a plena carga, você tem o aquecimento por conta da corrente de partida que é elevada, né? Então, se aquele motor não desloca, o seu eixo não aumenta a velocidade, o que vai acontecer? Aquelas correntes de partida vão permanecer sempre alta. No que vai permanecer sempre alta, os efeitos de aula serão sempre, digamos assim, ativos, aumentando a todo tempo, a todo momento que você parte o motor, aquela temperatura, se não der tempo para ser dissipada, aquela temperatura vai acumular ali o seu motor elétrico. Né? Então, para que o motor seja fabricado de maneira adequada ao seu funcionamento, existe um motor para cada regime de serviço que depende do seu acionamento. Tá? Então, o regime de serviço corresponde à regularidade de carga. Como? Se a carga é constante, se você liga e desliga sucessivamente num período curto, se você liga e desliga sucessivamente num período longo, tá? Se o regime é intermitente, ou seja, ele liga e desliga a qualquer momento, pode ligar 10 vezes, enfim, o regime de serviço, ele está diretamente relacionado a essa regularidade de carga. Então, por exemplo, você leva o carro para a oficina, o mecânico vai lá trocar uma peça mecânica embaixo do carro. Ele vai levantar, aquele motor elétrico vai ligar, né? Ele vai posicionar na altura que ele quer, e aquele serviço é tão demorado que ele vai levar 3, 4 horas para poder baixar novamente aquele carro. Então, esse motor tem um regime de serviço adequado para esse acionamento. Mas imagine aí um portão de um condomínio, um portão eletrônico, elétrico ou automático de um condomínio. Toda hora entra uma pessoa e sai, né? Aquele portão para a entrada do carro vai funcionar, parar e partir várias vezes. Então, esse regime de serviço, essa regularidade de acionamento de carga, corresponde ao regime de serviço. Então, o principal limitante é a temperatura, porque toda vez que você parte esse motor, existe a elevação, acontece a elevação de temperatura. Então, se não der tempo, ou a eficiência da dissipação desse calor for baixa, esse motor vai queimar. Então, 2 regimes diferentes seriam o elevador de uma oficina e uma bomba d'água de abastecimento do prédio. Então, por exemplo, na sua casa tem uma bomba, tem um tanque embaixo e tem um tanque em cima.
Então, só cai água, em um lugar cai água o tempo todo. Então, ou nem todo dia da semana, ou o tempo todo ou o dia da semana. Todo dia da semana. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ter o reservatório. Quando o seu reservatório superior esvaziar, a bomba liga. E se o seu sistema estiver bem adequadozinho, a bomba só vai ligar no outro dia, ou daqui a 2 dias, quando você tiver água novamente de abastecimento. Então, são 2 regímenes diferentes, né? Primeiro, o elevador de oficina, você não tem como prever, né? O cara pode simplesmente levantar para tirar um parafuso e depois colocar no lugar, mas a bomba de água, sim, ele vai ligar num período, vai partir, vai ligar e funcionar durante bastante tempo, e vai também ficar parada durante bastante tempo, ok? Então, o motor precisa ser fabricado para suportar qualquer tipo de acionamento, desde que ele seja projetado, ok? Aqui eu acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, esses são os regimes de serviço. Então, o regime de serviço S1, normalmente os motores são fabricados para regimes contínuos de funcionamento. S1, você liga e ele vai funcionar. Você não tem previsão para que dia, que hora, nem que momento ele vai parar. Eles são fabricados para ligar e desligar, e só ligar depois de muito tempo. Tempo esse que normalmente é o tempo de resfriamento de todo o motor. Ok? Aí depois o regime de serviço, que vocês vão ver que 80% dos motores que vocês vão encontrar na indústria são do tipo S1. Né? Depois tem os outros regimes, que vai de S2 até S10, e aqui está descrito as características desse acionamento. Né? Tempo limitado, ou seja, o motor liga e fica um tempo já definido e depois para. Intermitente periódico, ou seja, ele liga e desliga um determinado período e não necessariamente você sabe exatamente quando ele vai ligar. Né? E aí vai. Cada regime desse aqui corresponde a uma característica que com certeza vai se adequar ao acionamento da máquina que você precisa substituir ou colocar aquele motor. Tá? Vamos memorizar isso, antes que vocês perguntem. É uma pergunta clássica. Diga. Esse regime número 2 aí, tipo, motor de freezer, geladeira, seria um exemplo, né? Tipo, ele roda por um tempo, e aí depois ele para, e depois ele volta de novo. Não. Não. O motor de geladeira, ele não tem essa característica, eu não saberia lhe dizer. Mas baseado nos outros acionamentos, né, ainda residencial, que se assemelham à geladeira, por exemplo, eles seriam do regime S1. Então, a bomba d'água, por exemplo. A bomba d'água é um regime de serviço S1, que se assemelha muito à geladeira. Você liga um período certo, ela vai funcionar, né? E entende-se que a geladeira é fabricada e tem uma tecnologia e que ela vai funcionar, vai manter aquela temperatura de refrigeração dos seus alimentos, depois ela vai desligar e só vai ligar depois de um determinado período, também considerando, né, a sua carga térmica, enfim, ou seja, ele tem ele é um regime contínuo, mas que o tempo que o motor desliga é suficiente para que ele resfrie e isso não possa trazer nenhum comprometimento mecânico ou físico e de redução da sua vida útil, ok? Entendido. Então, vamos lá. Um parâmetro importantíssimo da placa de característica é esse FS, que é o fator de serviço. Eu vou dar uma adiantadazinha, apesar de que horas são. Vou dar uma adiantadazinha. O fator de serviço é um fator aplicado à potência nominal que indica sobrecarga admissível. Então, por exemplo, esse motor nosso aqui, ó, ele tem um fator de serviço, FS, cadê ele? Aqui, ó, ele está aqui, ó.
FS, fator de serviço, de 1,15. Então, esse parâmetro FS de 1,15 significa que ele tem 15% de carga excedente, né? Então, essa carga excedente, ela é utilizada em períodos não considerados como regime constante de funcionamento, mas em períodos específicos, em condições específicas. Então, o fator de serviço é uma potência a mais, né, que o motor apresenta para condições de funcionamento específicas, tá bom? Então, ele não pode ser considerado como fator ou como característica ou parâmetro de especificação do motor com relação à sua potência nominal, tá? Então, um motor com fator de serviço de 1,15, ele tem 15% a mais de potência em relação à sua potência nominal. Mas você não deve utilizar um motor de fator de fator de serviço de 1,15 para um motor onde você precisaria de uma potência que se aproxime dessa potência que esse motor pode dissipar, ok? Porque isso vai diminuir a vida útil desse motor, tá? Outro parâmetro importante é a tensão múltipla nominal, que é aquelas ligações que a gente viu tanto para os motores monofásicos, ó. Esse aqui, motor, por exemplo, ele tem a possibilidade de você ligar ele em 220, em 380 e em 440 volts. Então, nós já vimos alguns parâmetros aqui, ó. Alternada trifásico, categoria do conjugado, ó, frequência, o tipo do rotor, gaiola, a potência nominal, classe de isolação, aqui a gente não viu ainda, o IP, que seria o índice ou grau de proteção, motor aberto, motor fechado, as tensões de alimentação, corrente, altura, que aqui não está especificada, né? O regime de serviço, ó, S1, está faltando rendimento, fator de potência, tensões de ligação, enrolamentos, está faltando quase nada aí. Já estamos quase terminando. Carcaça, ó, tipo de carcaça, está faltando, vai ver daqui a pouquinho, tá? Pronto. Então, fator de serviço é um fator ou um número multiplicador em relação à potência nominal que vai mostrar se aquele motor tem ou não e quanto tem de potência excedente disponível no seu eixo. Tensão múltipla nominal, já mostrei para vocês. E o mais importante, ó, a nossa corrente de partida, que é um fator, né, multiplicador que dá a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Então, esse motor, por exemplo, que a gente está aqui, ó, ele tem o IP e N dele. Agora eu embolei tudo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Seria o número de vezes que a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Ele não está aqui escrito, eu acho que deve estar aqui, ó, nesse bolo aqui, ó, que é 6,7. Então, o IP IN deste motor é igual a 6,7, que é um fator de multiplicador da corrente nominal em relação à corrente de partida. Então, se esse motor tem aqui, ó, uma corrente nominal em 220 volts, uma corrente nominal, vou chutar aqui que não dá para eu ver, tá? De 40 amperes, ó. Então, se esse motor tem uma corrente nominal igual de 40 amperes em 220 volts,
significa que a corrente de partida dele vai ser igual à corrente nominal vezes esse IPN aqui, ó, que é 6,7. Ou seja, o IPN é um fator multiplicador da corrente nominal que informa qual é a corrente de partida. Multipliquem aí 40 vezes 6,7. Deu 268. Então, a corrente de partida desse motor elétrico é 268 amperes. Ok? Então, a corrente de partida desse motor elétrico é 268 amperes em 220 volts. Ok? Lógico, se esse motor estiver ligado em 380 e 440, esse motor irá ter outras correntes de partida. Então, a corrente, gente, é elevadíssima, né, para o motor elétrico permanecer por muito tempo. Por isso que o tempo de partida do motor, ou aquele tempo de rotor bloqueado, é muito importante conhecer, né, do motor elétrico para evitar que ele queime. Ok? Então, a gente já viu a questão do número de rotações, que foi quando a gente viu o motor síncrono. Então, os números de rotações dependem da frequência e do número de polos, de pares de polos. Então, o motor de 60 Hz com dois pares de polos, ele vai ter o quê? 120 vezes 60 dá 7.200, dividido por dois pares de polos, nós teremos uma velocidade síncrona. Teremos uma velocidade síncrona. Temos uma velocidade síncrona, ó. Temos uma velocidade síncrona. 120, né? Vezes 60, dividido pelo número de pares de polos, que no caso aqui, no nosso caso, seriam 2, né? Eita, 7.200 dividido por 2, que dá quanto? 3.600, né? 3.600 RPM. Então, um motor com dois pares de polo tem como velocidade síncrona no seu estator 3.600 RPM. Normalmente, a variação do número de pares de polo, ela vem numa variação de dobro. Então, no caso aqui, ó, o próximo motor seria um motor com 4 pares de polo, tá? Então, esse próximo motor com 4 pares de polo seria 7.200 dividido por 4, que seria um motor com velocidade síncrona de 1.800 RPM. Okay? Que a maioria dos motores vocês vão encontrar aí no mercado, são motores com 4 pares de polo. Desculpe, gente, eu fiz errado aqui. Quando é número de polos, é 60. Quando de pares de polo é 60. Fiz errado aí. Quando o número é de polos, polo norte, polo sul, é 120, tá? Então é 60 vezes 6, dá 3.000. Vou apagar aqui. Para fazer essa continha. Considerando o número de pares de polo, a frequência seria de 60 Hz.
Não, desculpa. Tá certo, eu viajei aqui da maionese. Desculpa. Agora ele não tá voltando. Agora não consigo voltar, não. Desculpa. Continua a mesma coisa, tá certinho aí. Tá bom? Aí, então, temos aqui, ó, uma tabela. Então, essa variação de pares de polo, ela sempre vai ser de dobro, né? Ou de cada, desculpe, dobro não, de cada 2, né? Variação de 2. Então, por exemplo, o motor de 2 polos vai ter uma rotação na sua velocidade síncrona do seu estator de 3.600 RPM. O motor com 4 polos vai ter 1.800. O motor de 6, 1.200. E aí sucessivamente. E temos aqui motores com velocidade do eixo baixa. Normalmente são motores de alto torque. Tá bom? Outra coisa importante que a gente já viu, que é, apesar de não ter como mostrar, que para inverter o sentido de rotação do motor elétrico, basta inverter uma das fases. Então, para o motor se girar no sentido horário, basta que você ligue o motor, a fase R ou L1 do terminal 1, fase 2 ou L2 ou S no terminal 2 do motor, fase 3 ou R ou T, fase 3, T ou L3 no terminal 3 do motor. Para que esse motor gire no sentido horário, nessa figura aqui, ó, é só inverter L1 com L2. Então, L3, que alimentaria o terminal 2 do motor, vai alimentar o terminal 1 do motor. O L1, que alimentava o terminal 1 do motor, vai alimentar o terminal 2 do motor. Poderia ser L3 com L2, ou poderia ser L1 com L3. Então, voltando lá ao nosso grau ou índice de proteção, eles são representados por 2 algarismos. O primeiro representa a proteção do motor contra sólidos. Então, 0 não é protegido, 1 é nosso IP, né? IP 21, IP 55, que é esse parâmetro aqui da placa de característica do motor. Ó. IP, o grau de proteção, o índice de proteção, que seria indicar se o motor é aberto ou o motor fechado. Então, um motor cujo o primeiro dígito, né, o primeiro número é 0, ele não é protegido. E assim ele vai aumentando a sua proteção, até chegar no nível 6 de proteção, que seria totalmente protegido contra poeira. Tá? O motor 5, por exemplo, ele não é protegido contra a poeira, significa que a poeira pode entrar nas partes internas do motor e causar crescimento, desgaste, enfim. O segundo número, o segundo algarismo, ele representa o índice ou grau de proteção para ou contra líquidos. Então, 0, o motor não tem proteção alguma contra líquidos. Do 1, o motor é protegido contra quedas verticais de gotas, apenas gotas. E aí vai aumentando, né, a proteção desse motor até chegar ao nível 8. Esse nível 8 de proteção, o motor é protegido contra submersão contínua em água. Esse motor pode trabalhar embaixo d'água, nas condições especificadas pelo fabricante. Tá? Então, esse motor que é IP, normalmente os motores são construídos, né? Vocês vão encontrar aí quando os motores são do tipo fechado, aberto normalmente é IP21, tá? Ou IP21. No caso, motores fechados, normalmente serão IP54, IP55 e IPW55. O IP54, a proteção é completa contra toque e contra acúmulo de poeiras nocivas. Ou seja, você vai tocar no motor e ele não vai, você não vai sofrer nenhum risco de se machucar por conta das partes móveis do motor. Proteção contra respingos de todas as direções.
e são utilizados em ambientes muito empoeirados. Ele não tem proteção contra a poeira, mas tem uma determinada proteção contra uma poeira de determinado tamanho, né? Já o IP55 tem uma proteção melhor. Ele já tem uma proteção completa contra toque e acúmulo de poeiras nocivas, proteção contra jatos de água em todas as direções. Aqui é a mesma proteção, ó, sólido, ó, 5. Então é a mesma coisa aqui, ó. Já a proteção para líquido, que é o segundo, já são utilizados em ambientes muito empoeirados, mas aqui ele não fala isso até, né? São utilizados no caso em que os equipamentos são lavados periodicamente com mangueira. Então, esse aqui você pode lavar com mangueira. Aí, esse aqui, o IP55, você pode lavar com mangueira, já o de cá, não. Ele aguenta respingo, mas não jato direto de água. Ele não vai suportar, ele não tem proteção para isso. Já o IPW55 é idêntico ao anterior, que é o IP55, porém são protegidos contra intempéries, chuva, maresia. Então, é um motor que você pode colocar para utilizar em um barco, por exemplo, né? Mover alguma coisa num barco, beira de praia. Ele pode ficar no tempo. Já o motor IP55 não é indicado para ficar ao tempo. Vocês vão ver na indústria aí, vocês vão encontrar bastante o IP55 e o IP54, tá bom? Então, a gente finaliza, basicamente, o nosso entendimento e a nossa identificação com relação a essas placas de característica do motor. Conforme necessidade, quando a gente for estudar os dispositivos de comando, a gente volta e fala um pouco sobre esses índices, ou esses parâmetros, né? Não adianta a gente estar indo e voltando, porque para fixar, só direcionar, porque a gente só vai precisar fixar desses parâmetros o que for importante e estiver diretamente relacionados a o dispositivo de comando. Lógico que toda essa teoria apresentada, da forma que foi apresentada, é o que vocês precisam saber de cada um deles, né? O que é uma classe de isolação, as tensões e que esse motor, saber identificar e quais são as siglas, né? Saber se o motor é trifásico ou monofásico, se é alternado, corte alternado ou contínuo, se é motor CC, ou se é motor do tipo gaiola ou rotor bobinado, o que é fator de serviço, o que é potência nominal, rotação nominal, grau de proteção ou índice de proteção. Não que você precisa saber exatamente cada parâmetro desse, mas que você saiba que, conforme esse dígito do segundo, do IP55, do segundo número, do segundo algarismo, aumenta, a sua proteção também aumenta, não só contra águas e contra líquidos, mas também contra solo, é diretamente proporcional. Quanto maior o IP desses motores, mais protegido ele estará contra sólidos e líquidos. Vocês precisam saber também, isso aí tem que memorizar, não necessariamente qual é a proteção do dígito 1, que é de sólidos maiores que 50 milímetros. Você não precisa saber isso. Você precisa saber que o motor 0 é menos protegido que o motor 6, né, com índice de proteção, com o primeiro algarismo sendo o número 6, que ele é totalmente protegido, ele tem mais proteção do que um motor com IP 0 alguma coisa, né? Aqui vocês precisam saber que é só inverter um sentido de rotação. Isso aqui é só fazer os cálculos, os parâmetros serão dados, né? Se caso for necessário, mas normalmente eu não faço isso, não acho que é necessário. Saber o que é o fator de serviço, para que serve, né? E saber que o fator de serviço é uma potência a mais que o motor tem, né? Uma quantidade de potência a mais que o motor tem, que poderá ser utilizado de maneira intermitente, né? Ele vai ter uma potência disponível devido a alguma variação de sua carga do seu processo, que os regimes de serviços, eles estão diretamente ligados à característica de acionamento dessa máquina, né, de acordo com a regularidade do acionamento dessa máquina, por conta das temperaturas devido ao efeito Joule que acontecem no momento do acionamento desses motores elétricos. Tá? E por último aqui, ó,
Tem algumas formas construtivas, segundo a norma NBR 5031 e tal. Então, temos aqui, ó, que também é um parâmetro de placa de característica, tá? IMB3, ele é posicionado no solo mesmo, no chão. O IMB6, ele pode ser instalado, digamos assim, numa parede do lado esquerdo, parede do lado direito. Aqui pode funcionar cabeça para baixo, aqui com a ponta do eixo voltada para baixo, a ponta do eixo voltada para cima, enfim, várias formas construtivas, né, de carcaça. Ó, tem aqui, ó, para colocação de flange, esse aqui não. Algumas formas construtivas. Isso aí eu não cobro, nunca cobrei, não acho necessário saber. O importante é saber identificar esses parâmetros e saber para que eles servem. Tá bom? Vou dar uma chamada rapidinho aqui. Adriele está aí, Alex Gabriel está aí, Amanda, Ana Lima. São duas Ana Lima? Não, Ana Clara. Eu estou aqui. E Ana Clara está aí? Oi, professor. Ela caiu, mas voltou. Eu caí. Ah, beleza. Ana Clara, Ana Lima. É que sua foto está diferente aqui. Se tivesse a mesma foto, eu teria identificado que você foi uma das primeiras a entrar. Andressa. Andressa está aí, não, né? Bruno. Acorda, Bruno. Ele não está aparecendo aqui também, não. Bruno está aqui. Ele estava na aula? Kaique tá, Karen, não vi. Karen tá aí, Kaique, Carolina, Daniel e Davi. Karen, Carolina, Daniel, Davi. Oi? Ok. Qual é o Aqui. primeiro Davi? Os dois Davis estão aí? Tô aqui também. O Windsor tá. O outro eu não sei. Piazza. Cadê Davi Piazza? Não tá, né? Não está presente, não, professor. Perfeito. Obrigado. Devane tá aí, que eu sei. E Eliel, que foram os primeiros a entrar. Hi. Deixa eu ir para outra turma agora. Porra, começou a aula terminando colocando aqui, peraí. Quem já respondeu as chamadas, se não tiver nada a perguntar ou quiser saber alguma coisa, é só pode ir embora, tá? Só quem não respondeu a chamada e fique aí só para eu poder fazer a chamada, tá bom? É, professor.
Grande abraço aí para todos. Obrigado pela Bom fim presença. de semana. Fim de semana, né? Vocês só me veem hoje mesmo. É quase isso. Valeu, valeu. Compensa a Olimpíada. Você vai lá, se O joga. Brasil tá arrasando. Tá, aí, né? Minha esposa gosta, ela assiste. Eu não assisto, não. Vamos lá. Eric, tá aí? Aqui. Gabriel Macedo. Presente. Outro Gabriel, eu sei que tá aí. Geise, tá aí? Eu tô aqui, pessoal. Geise? Não, né? Tá não, beijo, não tá não. Guilherme tá aí, que eu vi. Gustavo tá aí também, né? Que eu vi. Gustavo Silva também tá aí. Asaías, eu não vi hoje. Asaías tá aí? Tá aqui. Tá aí, Asaías? Beleza. Oh. Igor. Aqui. Irã. Irã. Tô aqui. Jean. Jeremias. Tô aqui sim, professor, foi mal. Tô um Já pouco tá aí. sonolento. Tá diferente aqui, viu, Jean? É que tá pequena a foto também. Jeremias, sei que tá aí. João. Uma foto antiga. João Francisco tá aí? Tô. Também. João Pedro. Não vi João Pedro hoje, tá aí? Ele não tá mais estudando com a gente, não. Trabalhando, né? Acho que ele desistiu. Desistiu, foi? Foi. Foi. E Júlia, tá aí também. Gente, obrigado. Vejam lá o Ava. Tem algumas coisas pra gente fazer essa semana, tá bom? Tá certo. Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu, professor. Tchau, Gustavo. Gustavo Novaes.